Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. As eleições deste domingo ficaram marcadas por um grande número de abstenções em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, mais de 25 milhões de pessoas simplesmente deixaram de comparecer às urnas. O não voto cresceu nas grandes capitais e até passou as marcas de prefeitos eleitos logo no primeiro turno. O voto obrigatório parece que não tem mais o peso que tinha sobre as pessoas. Com punições que não são muito suficientes, não são fortes para levar o eleitor às urnas, você acha esse comportamento, acha que ele reflete um descontentamento com a política como um todo no Brasil? É o que o Link News de hoje quer saber. Boa tarde, e a gente quer que você participe do jornal. Use a hashtag LinkRecordNews. Nós estamos em transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Ranking do Enem, 38 em cada 100 escolas são reprovadas em teste do ensino médio. Furacão Matthew atinge sudoeste do Haiti em direção aos Estados Unidos. Prepare os currículos, começa a temporada de contratações para o fim de ano. São pelo menos 100 mil novos postos em todo o país. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Bem, Pedro, bem-vindo ao Link Record News. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado, Cláudio. Vamos então às notícias dessa tarde, porque o sistema de divulgação das notas por escolas no Enem de 2015 já está disponível para você consultar. A apresentação dos principais resultados foi hoje, exatamente na sede do Ministério da Educação. Os resultados do Enem por escola contemplam as 14.998 escolas que cumpriram o critério de ter pelo menos 10 alunos participantes do Enem 2015 e ter taxa de participação igual ou superior a 50%. Os resultados também contabilizam mais de 1.200.000 estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio regular, declarados no Censo da Educação Básica de 2015 e que realizaram as 4 provas objetivas e a prova de redação do exame do ano passado, recebendo nota maior que 0 nas objetivas e não tendo sido eliminados da redação. O desempenho dos alunos subiu em redação e em ciências humanas, mas caiu em matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, natureza e suas tecnologias. Olha, a gente aproveita para destacar, como você viu aí na página do INEP, estão todas as informações, caso você queira consultar. Está de novo aí, INEP, portanto, aí tem todo o detalhamento de como foi feito esse estudo, quais são os critérios. Então, se você quiser consultar, a gente colocou, inclusive, Pedro, aqui embaixo para você o site. É portal.inep.gov.br, é só você acessar e tirar suas dúvidas. A gente fala sobre o governo federal, que também apresentará hoje às centrais sindicais as linhas gerais da proposta de reforma da Previdência. O ministro Eliseu Padilha, que é o chefe da Casa Civil, foi encarregado pelo presidente da República, Michel Temer, de abrir o diálogo com os sindicatos. Nesta reunião de hoje, ele receberá então um grupo de dirigentes, que é liderado pelo deputado federal Paulinho da Força, e inclusive o presidente da Força Sindical, Pedro. A equipe de Temer sabe que não terá o apoio total das centrais à reforma, mas acha necessário ouvir os sindicalistas e tenta agora convencê-los da necessidade de mudanças antes de mandar a proposta de reforma ao Congresso. A proposta do governo estabelece uma idade mínima de 65 anos para os trabalhadores terem direito à aposentadoria, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Exatamente. A Casa Civil, além da área econômica do governo, querem que a proposta seja encaminhada antes do segundo turno das eleições. Mas a ala política do governo prefere evitar riscos para os candidatos, então, dos partidos que apoiam Temer. Com isso, é claro, o presidente tenta minimizar impactos agora no dia 30 de outubro, quando haverá a eleição do segundo turno. Vamos mudar um pouco de assunto. Agora uma boa notícia para quem procura emprego. Começou a temporada de contratações para o fim de ano. São pelo menos 100 mil novos postos em todo o país. E olha, Pedro, a boa notícia também é que a maioria dessas vagas está na indústria, que vem perdendo muitos postos, e também no comércio. Aliás, é uma boa oportunidade, principalmente para quem está tentando a primeira chance no mercado de trabalho.
Estoque reforçado, vendedoras a postos. Fica à vontade, viu? Já é fim de ano, pelo menos no comércio. E para atender ao tradicional aumento da demanda mais perto do Natal, é preciso contratar mais mão de obra. E muita. Cerca de 100 mil vagas temporárias devem ser abertas no país a partir de agora. É quase o mesmo número do ano passado, segundo as empresas de terceirização. A indústria deve criar o maior número de oportunidades, 56% do total, seguida pelo comércio, com 34% das vagas, e pelo setor de serviços. A preferência é por candidatos com ensino médio completo e a remuneração deve ficar entre R$ 1.100 e R$ 1.450. O gerente desta loja vai contratar 6 temporários e, se as vendas melhorarem, esse número pode chegar a 10. Aqui, muitos que entraram só para reforçar a equipe no fim do ano acabaram ficando. Eu hoje tenho quase a maioria deles trabalhando comigo, tá? Nós temos pessoas que trabalham desde o ano passado e vão continuar esse ano. O auge das contratações deve acontecer no mês de novembro e a previsão é que 20% das vagas sejam ocupadas por jovens em busca do primeiro emprego, como essa turma aqui. Neste curso de qualificação profissional, eles aprendem tudo o que vai ser preciso para trabalharem como auxiliares de medicina veterinária. Desde o atendimento clínico, exames, até o funcionamento de um pet shop. Simone tem 18 anos e uma carteira de trabalho vazia, mas acredita que a capacitação vai ajudá-la a conquistar uma das vagas temporárias. Ainda mais uma coisa que a gente gosta, que a gente está se dedicando, porque fazer o que gosta não tem preço, né? O jovem, ele vem para cá com dois objetivos principais. Primeiro, ele quer uma empregabilidade, ele quer fazer um curso rápido e quer se empregar rápido. E segundo, ele quer saber se essa área dá para seguir como carreira. A expectativa é que quase 5 mil temporários sejam efetivados. Foi o que aconteceu no ano passado com Marta. Ela entrou na loja para ficar só na alta temporada, mas conquistou a vaga em definitivo. Tive um bom desempenho e fui contratada. E graças a Deus eu estou aqui ainda. A produção industrial brasileira, que vinha apresentando resultados positivos nos últimos 5 meses seguidos, caiu 3,8% em agosto, em comparação com o mês anterior. De acordo com o IBGE, essa foi a maior queda desde janeiro de 2012. As principais influências negativas, segundo o IBGE, foram nos produtos alimentícios e veículos automotores, reboques e carrocerias. No ano de janeiro a agosto, a indústria acumula queda de 8,2% e em 12 meses de 9,3%. E os produtores de carne de porco estão comemorando um aumento de 30% nas exportações, e só nesse ano, viu, Pedro? Pois é, Santa Catarina é o único estado livre da febre aftosa sem vacinação, o que dá acesso exclusivo aos principais mercados do mundo. O crescimento das exportações trouxe otimismo para os produtores de suínos de Xanxerê, no oeste catarinense. Vanderlei planeja investir mais na produção. A gente vai investir para chegar num patamar de ser um médio produtor e que atende bem às necessidades da empresa também. Né? Com a retração do mercado interno, as indústrias encontraram uma saída nas exportações. No mês de agosto, as vendas de suínos do Brasil para o exterior aumentaram 30% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre os principais produtores, Santa Catarina é o estado que mais se destaca. A produção é de 850 mil toneladas por ano. Com um rebanho estimado em 7 milhões de cabeças, o estado é responsável por 27% da produção nacional. Santa Catarina é o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Graças a esse diferencial, o estado tem acesso exclusivo aos principais mercados do mundo, como Japão e Estados Unidos. Nos 8 primeiros meses deste ano, o estado vendeu 180 mil toneladas de carne suína para o exterior, 47% a mais que no mesmo período de 2015. O esforço em investimento em defesa sanitária está se transformando em negócios rentáveis para a suinocultura, justamente por ter acesso aos mercados que pagam mais e que são mais leais e mais fiéis nas compras. Prestes a completar um mês, a greve dos bancários continua, segundo decisão tomada em assembleia ontem em São Paulo. Segundo os representantes da categoria, a adesão já chega a 56%. Em assembleia realizada ontem, os trabalhadores cobraram dos bancos uma proposta condizente com os lucros.
O sindicato estima que mais de 28 mil trabalhadores participam da paralisação. A última proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos foi, segundo os bancários, no dia 28 de setembro, quando a proposta foi de um reajuste de 7% e abono de R$ 3.500, com aumento real de 0,5% para 2017. Os bancários, no entanto, pedem um reajuste de 14,78%, sendo 5% de aumento real. Pesquisa Ibope divulgada hoje mostrou índices de avaliação do governo do presidente da República, Michel Temer. Segundo a pesquisa, 14% dos entrevistados consideram o governo de Temer ótimo ou bom, 34% regular, 39% disseram que o governo do PMDBista é ruim ou péssimo e 12% não sabem ou não responderam. A pesquisa divulgada também avaliou a opinião dos entrevistados sobre a maneira de governar do presidente da República. 28% aprovaram, 55% desaprovam e 17% não souberam ou não responderam. A confiança no presidente Michel Temer se manteve também estável em 26% e 68% não confiam. O levantamento do Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, foi realizado entre os dias 20 e 25 de setembro e ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O teto de gastos para a saúde e educação só passará a valer em 2018. O texto da proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos chega hoje à Câmara dos Deputados. Depois das pressões dos setores envolvidos, o governo recuou na decisão de limitar os gastos com saúde e educação já no ano que vem. As duas áreas só terão que observar a regra que estabelece o aumento das despesas restrito à inflação do ano anterior, em 2018. A reunião entre o ministro da Fazenda, a equipe econômica e o relator da proposta foi para fechar os últimos detalhes, definir o texto final dessa proposta que estabelece o limite de gastos do governo. O relatório deve ser lido na comissão aqui no Congresso nesta terça-feira e a votação em plenário deve ocorrer já na semana que vem. Educação e saúde também foi decidido manter o texto original, tomando-se o ano de 2017 como base, porque consideramos que é um ano onde a receita estará mais estável. Os outros ministérios e poderes terão que observar a nova regra já em 2017. O percentual de reajuste será de 7,2% para não prejudicar o orçamento do ano que vem, já que a proposta orçamentária tem que ser enviada ao Congresso em junho. A partir daí, vai valer o IPCA de 12 meses até junho. O texto fechado hoje ficou mais consistente, mais enérgico e melhor para o país. A gente fala agora das eleições 2016. A gente relembra que as abstenções, que são a ausência de eleitores para votação, surpreenderam então nesse pleito. Em vários estados, para você ter uma ideia, de cada 10 eleitores, pelo menos 2 simplesmente não compareceram às urnas. Em outras, votos nulos e também em branco, somados às abstenções, chegaram a quase metade do eleitorado. De norte a sul do Brasil, a abstenção foi de 17,5%. Um pouco maior esse índice, todavia, em relação a 2012, as eleições municipais. Ali tivemos abstenção de 16,41%. Das 10 cidades brasileiras, onde mais de 30% dos eleitores não votaram, 6 estão em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, os 2 candidatos que disputam o segundo turno, Alexandre Calil, do PHS, e João Leite, do PSDB, tiveram menos votos juntos que o total de abstenções, brancos e nulos. Em outras 9 capitais, o número de brancos, nulos e de eleitores que não compareceram foi maior que o do primeiro colocado. Em São Paulo, por exemplo, João Dória, do PSDB, venceu no primeiro turno com mais de 3 milhões de votos. Mas brancos, nulos e abstenções somaram quase 12 mil a mais. O Rio foi o estado com a maior abstenção no país. Depois aparecem Rondônia, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia
e Minas Gerais. Está abrindo um período em que nós podemos ter uma inovação ou um desgaste gradativo desse sistema partidário. Agora, esse sistema, de fato, não tem mais o aval da população brasileira. Por isso que tanto se fala na necessidade de uma reforma política que não sai do papel, né, Pedro? Uma reforma política de verdade. De verdade, não é essa fake que eles andam promovendo, né? Agora, diante dessa situação, 25 milhões de eleitores que não foram votar é um quadro preocupante. Então, perguntamos a você, apesar disso, a gente sabe o voto no Brasil é obrigatório, mas não tem aquele peso que existia antes, né? Mesmo as punições, me parecem, e é o que a gente constata, não são suficientes para levar o eleitor às urnas. A multa, para você ter uma ideia, é de menos de R$ 4,00. Se não me falha, R$ 3,50, algo assim. Então, parece que o eleitor não teme realmente algum tipo de punição. Você acha, então, que esse comportamento de não ir às urnas, apesar de toda a complicação que isso pode trazer, retrata um descontentamento com a política como um todo aqui no nosso país? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter e no Facebook da Record News e comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews. Nós temos aqui, então, alguns WhatsApps, algumas opiniões dos nossos telespectadores. A Elienaide Colatina, no Espírito Santo, ela acha que deveria ser opcional o voto. Muitos votam em qualquer candidato apenas para cumprir a obrigação. Muito bem, vamos para mais uma opinião aqui pelo WhatsApp. A Suzana, de Pavuna, no Rio de Janeiro. Diz assim, Pedro, olha, infelizmente a dura realidade é que, votando ou não, tudo vai continuar do mesmo jeito. Os políticos no Brasil não governam para o povo. Suzana, reclamação registrada aqui, obrigado por participar. Agora, a Aline de Sorocaba, interior de São Paulo, deixar de votar ou anular o voto é uma maneira de abrir mão da nossa responsabilidade e pôr a culpa dos resultados nos outros. Isso não serve de protesto, tá aí a opinião da Aline. E fala bem, Aline, tá certinha. Agora, Valmir, Distrito Federal. Valmir tá ali bem onde as coisas acontecem, apesar do DF não ter prefeito, não se elege prefeito ali para Brasília, é só governador. Mas ele diz o seguinte, o voto nulo é a maneira que o eleitor encontrou para forçar uma reflexão a uma reforma política verdadeira. Diz basicamente o que você reforçou aqui, né, Pedro? Obrigado, Valmir. Agora, vamos aproveitar para ver se essas opiniões retratam também o que pensa o nosso telespectador internauta no momento de votar. Resultado da nossa enquete na tela para você, parcial, que mantém uma margem bem expressiva, hein? Maioria amassante, 87% dizendo, então, que sim, essa situação representa o descontentamento das pessoas com a política no Brasil. E apenas 13% dizendo que não. Esse resultado, é claro, você pode mudar ainda no decorrer desta edição. Basta manifestar o seu voto e também o que você pensa, porque já voltaremos a este tema. Agora, um incêndio atingiu o prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro na madrugada de hoje. As chamas assustaram estudantes que moram no campus. Veja só. Um incêndio de grande proporção destruiu o 8º andar do prédio da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, zona norte da cidade. No edifício, funcionam setores administrativos, além de salas dos cursos de arquitetura, urbanismo e belas artes. Bombeiros da Ilha do Governador e de outros 4 quartéis foram acionados em 15 carros. As chamas só foram controladas pelos agentes depois de 2 horas. Estudantes da universidade ficaram preocupados. No edifício estariam arquivados documentos dos alunos e outros materiais dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição. Eu fiquei muito triste porque tem muitas pessoas que assim já terminaram, passaram em concurso e nessa brincadeira de passar em concurso depende do diploma. E como é que vão fazer? O prédio estava vazio quando as chamas começaram. Os bombeiros não divulgaram nenhuma informação sobre feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A gente fica triste, né? Porque não sabe como vai ficar as aulas, não sabe como vai ficar a situação a partir de agora. Agora, olha essa história. Uma mulher grávida foi presa com drogas amarradas nas pernas. Isso aconteceu no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ela tentava embarcar para Portugal, mas foi desmascarada pela Polícia Federal. Vamos ver. A mulher de 25 anos amarrou as embalagens com cocaína nas pernas para embarcar com a droga para Portugal. Ela está grávida de 3 meses e foi contratada por R$16 mil para fazer o trajeto Campinas-Lisboa. Os traficantes acreditavam que, por ser gestante, ela não seria abordada pela polícia. Tentam apresentar uma pessoa que
não desperte suspeitas de imediato. A mulher foi descoberta quando já estava no saguão de embarque internacional do aeroporto de Viracopos. Enquanto aguardava o voo, ela estava bastante nervosa e apreensiva. Isso chamou a atenção dos agentes da Polícia Federal, que levantaram então todas as informações sobre o embarque e o desembarque em Lisboa. E perceberam que a passageira não tinha o perfil comum de quem faz esse trajeto. Foi feito um levantamento junto à companhia aérea, verificou-se que ela tinha comprado passagem imediatamente, pagando em espécie. Isso não significa que seja todos os casos, mas isso é um sinal. Ela não estava levando bagagem, tinha apenas a bagagem de mão, e seria uma viagem ida a Portugal e volta quase que imediata. Quando que uma grávida iria levantar suspeita diante de uma situação dessa? Só com uma viagem estranha como essa. E de volta de imediato é de se suspeitar, né, Pedro? Bastante. Muito bem. A gente fala agora da polêmica. Outra história que vai render muita discussão e que trata da redução das velocidades nas marginais aqui da cidade de São Paulo. Isso aí, segundo o prefeito eleito, está com os dias contados. O prefeito eleito da capital paulista, João Dória, garantiu que uma das primeiras atitudes que ele vai tomar é voltar com as velocidades antigas. Será que a medida vai agradar a população? Quando as velocidades das marginais foram reduzidas há mais de um ano, muitos motoristas aceleraram nas críticas. Para mim ficou pior. Para mim que trabalho no trânsito dia a dia, ficou pior. Essa velocidade eu acho que é fora da realidade, fora dos parâmetros normais que se tem por aí. O tempo perdido foi uma das principais reclamações. Eu demorava, meia hora para me fazer até o Belém. Agora eu demoro 1h30 de carro. A 50 por hora, Robson tem a sensação de que não sai do lugar. Uma bicicleta uma vez me passou já, né? Me passou. Eu 50 por hora e o cara de bicicleta foi embora. Agora essa placa vai voltar. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, confirmou um dia após a eleição que a promessa da campanha será mantida. Na semana seguinte à nossa posse, feita a modificação da sinalização, como determina o Código Nacional de Trânsito, as velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros será alterada. Nós vamos mudar para 90, 70 e 60. Dória ressaltou que em um primeiro momento a mudança não deve se estender a outras vias. Nas demais vias públicas, expressas ou não, ruas, alamedas, avenidas, as velocidades serão mantidas como estão, salvo alguma circunstância que mereça uma análise mais específica. Ao falar sobre o trânsito na cidade, disse que os radares serão mantidos, mas criticou a forma como a atual gestão vem agindo. Nós vamos acabar com a indústria da multa. Não teremos mais os agentes da Guarda Civil Metropolitana com pistolinhas em cima de viadutos, atrás de muros, atrás de colunas, atrás de árvores para multar a população. Quem passa pela Marginal Tietê, por exemplo, aprovou a volta dos novos velhos limites. Eu acho que vai ser melhor, né? Porque está causando muito trânsito com essa diminuição de velocidade. Tem hora que complica esses 50 por hora, viu? Tem hora que é bem complicado. Este especialista em trânsito afirma que o aumento das velocidades máximas a partir de janeiro vai melhorar o fluxo nas duas vias. Segundo ele, não houve critérios para a redução, que poderia ter sido aplicada somente em trechos mais perigosos. Não se pode colocar numa via expressa um limitador de velocidade que atrapalhe a fluidez de trânsito. Com planejamento, com educação e com tecnologia disponível, você consegue manter uma fluidez de trânsito com uma velocidade maior. Ele garante que o excesso de radares e multas que enfureceram condutores não ajuda a educar o motorista. Porque a pessoa, o motorista, ele vem com uma velocidade maior de uma rodovia e às vezes ele é surpreendido na saída da rodovia já com um radar. Com a medida, o especialista acredita que as marginais voltarão a ser utilizadas com o propósito para qual foram projetadas, como vias expressas. Na
minha opinião, a fluidez de trânsito, ela vai melhorar. Então, quando você planeja uma marginal, você tem que adaptar com o longo do tempo a tecnologia e a segurança para que aquela velocidade de uma via expressa seja aplicada com segurança. Tem muito motorista que não vê a hora. Vai melhorar muito. É uma via expressa na qual tem que ter uma velocidade de acordo com uma via expressa. Muita polêmica essas marginais, né? E daqui até janeiro certamente vai render muita discussão. Aliás, discussão para a qual você é convidado a participar. Sim. Hashtag Link Record News para você comentar o que pensa a respeito dessa possível mudança, mais uma vez, de velocidades nas marginais. A gente conta com a sua participação. E agora a gente fala de saúde. Os casos de pneumonia dobraram este ano em Belo Horizonte. Mais de 4 mil pessoas morreram entre janeiro e julho. Existe, inclusive, Pedro, a suspeita de que essa bactéria que causa a doença esteja ainda mais resistente aos antibióticos. Paolo está internado há 10 dias na Santa Casa, em Belo Horizonte. É a segunda vez que pega a pneumonia. Os sintomas começaram cerca de um mês atrás, apenas com uma tosse, mas foram piorando. De repente, começou uma dor, umas fincadas no pulmão e febre, né, calafrio e dor sem parâmetro a dor. Recentemente, 2 casos graves de pneumonia em crianças também chamaram a atenção da equipe médica. Segundo a infectologista, a bactéria tinha uma resistência maior ao antibiótico usado. Pode ser um sorotipo, quer dizer, um subtipo diferente de pneumococo. A gente não tem como identificar isso no laboratório, mas a literatura mostra que existem vários subtipos de pneumococo, que são esses sorotipos, com tendência a mais invasão, a mais agressividade e a resistência bacteriana. Dados da Secretaria Municipal de Saúde acendem um alerta. De janeiro a 25 de setembro, foram registrados 1.532 casos de pneumonia, contra 733 no mesmo período do ano passado. Números que refletem um aumento da doença em 109%. A médica alerta: pneumonia é grave principalmente em crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas, como asma, mas pode ser prevenida com vacinas. As vacinas, elas têm aí uma proteção, dependendo da vacina, acima de 90%, 95%, mas que é uma proteção muito grande, então a gente precisa tomar. Tudo bem, o Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E você vai ver a seguir: cientistas britânicos podem finalmente ter encontrado a cura da AIDS. E ainda, furacão Matthew atinge sudoeste do Haiti em direção aos Estados Unidos. Até já. Link Record News de volta agora a 3 horas e 32 minutos. E a gente volta com uma boa notícia na área da saúde, porque cientistas britânicos podem finalmente ter encontrado a cura da AIDS. Eles alertam que ainda é cedo para confirmar isso. Exames realizados em um dos 50 pacientes submetidos a um tratamento pioneiro, desenvolvidos justamente por pesquisadores de 5 das principais universidades britânicas e também sistema de saúde britânico, não encontraram traços do vírus no sangue do paciente. O novo tratamento envolve 3 etapas. A primeira consiste na administração de medicamentos antirretrovirais para prevenir que as células T, células do sistema imunológico infectadas pelo vírus, continuem expelindo milhões de cópias do vírus. Em seguida, eles infectam os pacientes com um vírus que estimula o sistema imunológico, dando-lhe a capacidade de encontrar e destruir as células T infectadas. Espera-se, portanto, Pedro, a partir de agora, que essa nova estratégia consiga remover todos os traços do vírus do corpo, incluindo as células que contêm a forma dormente do vírus, conhecidas como reservatórios, e que podem ficar dessa forma por muitos anos, e depois simplesmente acordar e reiniciar a infecção. Os médicos envolvidos no estudo ficaram muito animados com os resultados, mas ressaltam que ainda é cedo e há um longo caminho para uma terapia real. Enquanto isso não acontece, é claro, a gente vai torcendo, né, para que essa pesquisa dê bons resultados. Com certeza, né? Pedrão, agora a gente abre então espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá, no turismo, comportamento, economia e também na saúde. E para isso, vamos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, boa tarde. Vamos falar sobre o furacão Matthew, que já deve chegar aí nos Estados Unidos, na costa da Flórida, né?
Boa tarde para vocês, boa tarde Pedro, Clébio, todos do Link Record News. Pois é, todos estão preparados agora então para a chegada do furacão Matthew. Hoje pela manhã nós tivemos uma grande coletiva de imprensa com autoridades explicando todas as novidades sobre a chegada desse furacão. E as autoridades também pediram que todos, neste momento, mantenham-se muito bem informados, prestando atenção aos meios de comunicação sobre possíveis avisos de evacuação de determinadas áreas. As autoridades também pediram que todos estoquem em casa água, alimentos não perecíveis, medicamentos básicos, pilhas, lanternas e deixem os carros abastecidos com combustíveis. Por isso, hoje pela manhã foi possível ver supermercados lotados, muitos já sem água no estoque e também grandes filas nos postos de gasolinas. Todos estão preparados agora nesse momento. Desde o final de semana, o furacão Matthew vem causando grandes estragos por onde passa, já deixou uma pessoa morta e pelo menos outras 2 pessoas desaparecidas. Vamos ver. Muita chuva e vento forte trazidos pelo furacão Matthew causaram inundações na Jamaica. Estas imagens amadoras mostram a chegada do furacão no domingo. Tornados se formaram no mar e as ruas ficaram completamente alagadas. O olho do furacão chegou ao Haiti na madrugada desta terça-feira com ventos que chegaram a 230 km por hora, derrubando árvores e cortando energia elétrica. Milhares de haitianos foram levados para abrigos. O furacão está se aproximando da ponta leste de Cuba. As autoridades cubanas organizaram um grande mutirão para evacuar mais de 400 mil pessoas. Na base naval americana de Guantánamo Bay, em Cuba, foi decretada a evacuação de todo o pessoal não essencial. O governador da Flórida, Rick Scott, declarou estado de emergência para toda a costa leste do estado. No próximo mês, os Estados Unidos lançam um super satélite meteorológico. O novo equipamento vai coletar dados climáticos com mais velocidade e qualidade. A atualização das imagens a cada 30 minutos deverá ser feita em apenas 30 segundos. Novas imagens de satélite mostram que o furacão Matthew deve perder um pouco de força nos próximos dias, passando de categoria 4 para a categoria 3. Ele deve chegar amanhã à noite nas Bahamas e na costa leste da Flórida na madrugada desta sexta-feira. A previsão atual, por enquanto, é que o furacão deve passar pelo oceano em direção ao nordeste dos Estados Unidos. Não deve tocar o continente. Ainda assim, a preocupação é grande porque a aproximação desse furacão deve provocar por aqui muita chuva, vento forte, alagamentos já a partir de quinta-feira, se estendendo até o próximo domingo. Por isso, todos estão muito preparados neste momento. Nós vamos mudar de assunto agora aqui no Conexão Flórida para falar de um outro assunto de destaque, que é o Zika, o vírus Zika. Na semana passada, nós tivemos a aprovação de um grande orçamento para o combate ao vírus, um fato que foi, inclusive, muito comemorado pelo presidente Barack Obama. Mas todo o país, especialmente essa região aqui do sul da Flórida, sabe que tem uma longa batalha pela frente para tentar conter o surto da doença. Vamos ver. Autoridades de Miami divulgaram novas áreas onde foram encontrados o mosquito transmissor do Zika. Entre os locais estão ruas próximas a Lincoln Road, em South Beach, um importante ponto de turistas. O surto de Zika, detectado na Flórida, superou os 100 casos, de acordo com o Departamento de Saúde. Desde julho, quando o primeiro registro aconteceu, essa é a única região com transmissão dentro dos Estados Unidos. O único foco ativo continua sendo Miami Beach. A região de Wynwood, onde foi encontrado o primeiro foco do mosquito, está livre do Zika depois de uma grande campanha e mutirão de limpeza. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos pediu que mulheres grávidas continuem evitando a região. Turistas têm feito menos reservas em hotéis e as passagens aéreas estão mais baratas. A preocupação agora é sobre como a verba federal de combate ao Zika será distribuída depois que o Congresso aprovou na semana passada um orçamento de 3,5 bilhões de reais. Este valor será dividido em controle do mosquito, desenvolvimento de vacina e saúde pública. Além da pulverização aérea com pesticida, há um grande programa para reduzir e eliminar criadouros do mosquito em toda a região. O tempo
está a favor do Zika. Apesar da gente já estar no outono, ainda faz muito calor por aqui, um clima de verão, sol todos os dias, mas também pancadas de chuva à tarde, coisa que não é muito normal agora, nesse mês de setembro. E agora, então, com a aproximação do furacão Matthew, a gente tem mais probabilidade de chuva, mais inundação aqui nessa região do sul da Flórida. Clébio, Pedro. Tina, muito obrigado pelas informações. Estamos aqui na torcida para que o furacão não traga estragos aí para vocês. Esperamos quinta-feira com mais destaques. Obrigado, viu? Até lá. Muito bem, a gente volta a falar então aqui das eleições e sobre o impacto já do resultado da vitória de João Dória logo no primeiro turno. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral informou que os recursos dos candidatos eleitos que tramitam no tribunal serão julgados a partir de hoje. João Dória, que foi eleito, como a gente disse para você, aqui na maior cidade do país, responde a 5 processos na Justiça Eleitoral. 3 deles que pedem a cassação da candidatura ou do diploma, viu, Pedro? Pois é, as ações são sobre o abuso de poder político e econômico e a propaganda eleitoral irregular. Uma das ações, além de acusar Dória do PSDB, também acusa o governador Geraldo Alckmin de ter usado a máquina estadual a favor de Dória. As ações estão em fase inicial e cabe recurso em todas elas. Para o advogado de Dória, Anderson Pomini, as denúncias são genéricas e a defesa foi apresentada no último dia 30. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, apresentou defesa também para essa ação no sábado, antes da eleição, inclusive. E uma das novidades da reforma eleitoral implementada neste ano é que, se o vencedor se tornar inelegível, não é o segundo lugar que assume. Neste caso, novas eleições são convocadas e, enquanto elas não ocorrem, o presidente da Câmara Municipal é quem assume. E pressionado por aliados para assumir a presidência do PT, o ex-presidente Lula disse que é a favor de uma cara nova para o partido, já que o mandato do atual presidente, Rui Falcão, termina este ano. Lula já defendeu o nome de Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, para a presidência do partido, mas desistiu diante da recusa de nomes fortes da sigla, que vem a imagem de Jacques Wagner desgastada. Lula disse ainda que o partido começa a traçar um novo rumo a partir do mau resultado nas eleições municipais. O nome do atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e do senador Lindenberg Farias foram cogitados para a presidência do PT. Muito bem, você vê então que os resultados dessas eleições de domingo trouxeram impacto não só para o PT, mas para diversos partidos. Em especial porque muitos deles encolheram. Houve, claro, o partido que cresceu, mas o que chamou muita atenção foi a abstenção. Mais de 25 milhões de eleitores simplesmente, Pedro, não foram às urnas. Isso revela que pode haver um descontentamento das pessoas com a nossa situação política. É isso que você pensa? Você concorda com essa afirmação? Sim ou não, você vota com a hashtag #LinkReconews nas redes sociais. Pode manifestar o que pensa também com o nosso WhatsApp. Olha o número na tela para você agora, é 11 95307 1851. Vamos conhecer mais opiniões. Tem na tela, Pedro. Vamos lá. O Eudes de Tianguá, Ceará, sim, acredito que é uma forma de protesto e recado para os políticos do nosso país. Muito bem, depois do Eudes, a gente vai conhecer agora o Nunes, de Natal, Rio Grande do Norte. Diz assim: eu vou às urnas por ser um dever cívico, mas dá uma vontade de não ir. Nunes, que bom que pelo menos você foi, porque agora você tem direito de reclamar, né? Cumpriu com o seu dever cívico. Sinceridade do Nunes. Exatamente. A Vânia, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ela escreve: o povo está desiludido com os políticos. Prometem, mas não cumprem. Eleitos viram as costas para a população. É isso aí, Vânia. Vamos ver agora o Laércio, que é aqui da capital paulista. Ele diz assim: eu acho que não era para ser obrigatório votar. A eleição perdeu o valor e a confiança da população. Tem razão, Laércio. Obrigado. Agora, a Naura, de Campinas. Acredito que se o voto não fosse obrigatório, poucos votariam. A descrença na política reflete no desânimo do eleitor. Depois da Naura tem o Fábio, de Taboão da Serra, Grande São Paulo. Ele diz: a população está descontente com o sistema político atual. Necessitamos de reforma política emergencial. Tem razão, Fábio, é isso que a gente tem visto os eleitores e telespectadores compartilhando aqui com a gente. Só que essa reforma não sai, né, Pedro? Exatamente, mas o pessoal pode continuar contribuindo com o nosso WhatsApp. A gente vai passar o telefone mais uma vez, o DDD é o 11 95307 1851. Contribua aqui com a gente com o link Record News, né, Cleber? Muito bem, dá tempo de você fazer isso enquanto a gente vai para uma rápida pausa para os nossos apoiadores. Daqui a pouco a gente volta e você vai ver mais a seguir. Cientistas americanos fazem lista dos alimentos que mais viciam. Faça aí a sua aposta para saber qual é. A gente volta daqui a pouco.
3 da tarde, mais 48 minutos. O Link Record News está de volta para você com mais informações. Pois é, cientistas americanos fizeram uma lista dos alimentos que mais viciam. Qual que é o alimento que mais vicia para você, Kleber? Pois é, para mim era o chocolate. Acho que para você também, né? Para mim também. Agora, se você, como a gente, apostou no chocolate, tá enganado, viu? Sabe por quê? No topo dessa lista está um prato que o brasileiro gosta demais e que a melhor, inclusive, é a nossa aqui do Brasil. Pizza! Sabe aquela expressão de que tudo acaba em pizza? Talvez seja porque ninguém resiste a um pedaço. Se vem aquela imagem, o saborzinho já vem vindo na boca e fica aquela vontade, não vê a hora de chegar à noite para poder chegar em casa e pedir uma pizza bem quentinha, gostosa. Cientistas americanos comprovaram. Não é só uma sensação. Quanto mais engorda, mais irresistível é. Isso mesmo, você pode ser literalmente um viciado em doces, frituras e pães. Nossa, eu não sabia. Agora eu vou começar a pensar nisso. Será que eu sou um viciado em pizza? O estudo elegeu uma lista com os alimentos que causam dependência. Depois da pizza, vem o chocolate, seguido de biscoitos, bolachas e sorvete. E quem resiste a uma batatinha frita? E um cheeseburger? Refrigerante não podia faltar. Fora bolo, queijo, bacon, frango frito. Essa lista dá fome. Tudo que tem de açúcar aí, pra mim até que não me apetece. Agora, a parte mais gordurosa, assim, a parte dos petiscos, aí já tá falando meu idioma. Já a Mariana... Sempre que eu almoço ou janto, eu como um docinho depois. A explicação não vem do estômago, e sim do cérebro. Já percebeu que quando a gente come esse tipo de alimento dá um bom humor? O sorriso no rosto não é à toa. Comidas ricas em carboidratos, gorduras, açúcar e sal trazem rapidamente uma sensação de recompensa. Funciona como uma droga, tanto que a pessoa ela fica com sinais de adição. Então ela tem craving, ela procura e mesmo tentando parar, mesmo sabendo que vai fazer mal no futuro, ela não consegue. Então o sistema de recompensa do cérebro é tão forte que é muito difícil a pessoa não ceder à comida. O especialista explica que o estilo de vida mudou muito com o passar dos anos e o funcionamento do cérebro, não. Hoje não precisamos mais caçar nem de comidas tão calóricas. E, no entanto, é agora que elas estão à disposição. Tem que ter força de vontade e tomar consciência das consequências dessa alimentação. É muito difícil você não comer nada, mas você tem que ter a consciência de que você tem que comer de uma maneira moderada. Com essa vinheta você sabe quem vem é ela, nossa colunista viciada em pizza de chocolate, aquela que mais vicia, colunista do Portal R7, Débora Bresser. Boa tarde para você. Boa tarde, Cléber. Não, eu não sou viciada em pizza de chocolate, eu gosto de morangos com chocolate. Isso é verdade. Isso realmente eu gosto. Disso. O que você traz pra gente? Olha, aconteceu uma coisa muito pitoresca, para falar uma coisa, é o Thiago York, que é um cantor, ele postou no Instagram dele, nas redes sociais dele, um recadinho para uma fã. Ele colocou o seguinte: moça de BH que estava voltando dos Estados Unidos e tirou uma foto comigo com um bebê no colo no aeroporto de Brasília, favor entrar em contato por direct. Pronto, foi o que bastou. Ele pediu para essa moça que tirou foto com ele entrar em contato, ele fez isso pelo Instagram dele, com as fãs dele foram à loucura. Achando que ele poderia estar apaixonado por essa Olha, ficaram torcendo por uma pai, acharam que ele estava apaixonado, a maioria querendo que fosse ela, ah, sou eu, senão eu sou o bebê que estava no colo, olha, foi uma piada. Agora, teve uma das fãs que entrou ali no post e esclareceu. Segundo ela, ele costuma fazer fotos, às vezes, com as fãs no próprio celular. E aí ele avisa as meninas e manda por direct para elas as imagens que ele fez no celular dele. Então, pode ter sido isso, né? Talvez ele não tenha tido a oportunidade de pegar Muito atencioso esse Thiago York. O Pedro, eu tô sentindo uma certa música do Pedro. Pois é, ele tem muitas fãs, eu não sei se ele consegue fazer, né, ser tão generoso com todas. Mas no caso da moça de BH, nós ainda não temos a informação se a moça de BH apareceu ou não. Mistério. Vamos ficar aí de olho, mas as fãs todas ficaram na torcida para que a moça de BH dê atenção a ele. Agora, com esse possível romantismo que a gente acreditava ver com o Thiago York, algum cantor sertanejo famoso acabou se casando? Pois é, na verdade, o Gustavo Lima, ele já estava, né, morando junto, já estava casado com a Andressa Fez um Suíta. casamento íntimo, né, a princípio? Pois é, um casamento íntimo, segundo eles, só que um casamento íntimo para 300 pessoas. Então, de íntimo não tem nada. Não teve quase nada, né? E foi na fazenda dele, com umas, né,
Só o bolo tinha 6 andares, então é assim, é um casamento íntimo para muita gente, né? Mas também fez muito sucesso nas redes sociais, todo mundo acompanhou aí esse romance do Gustavo Lima. Eles chegaram a terminar, ele e a Andressa, ficaram 2 meses separados, mas ele chegou a virar público nas redes sociais também para dizer que não adiantava, que ela era a mulher da vida dele e que ele ia atrás dela, ele foi atrás dela, eles voltaram. Se casaram e agora a gente teve a festa. Tem a festa aí? Essa festinha. E a gente tem aí uma reportagem sobre a festa de casamento do Gustavo Lima. Vamos ver. Pelo menos 300 pessoas foram convidadas. O ponto alto da festa foi a chegada da noiva com direito à homenagem do cantor. Gustavo vestiu um terno estiloso azul claro e sapatos brancos. Já a noiva optou por um vestido longo estilo sereia, com renda. Na festa, Gustavo subiu ao palco junto com os sertanejos famosos. Gustavo e Andressa estão juntos há 4 anos. Eles oficializaram a união civil no ano passado, mas agora resolveram fazer uma grande festa. Na última sexta-feira aconteceu uma celebração em uma igreja em Goiás e ontem à noite os noivos comemoraram o casamento na fazenda do cantor. Aí a festinha. É, uma festinha para os íntimos, né? Então tá bom, felicidades ao casal, né, Débora? Tá certo, eu acho que eles vão ser felizes, sim. Gustavo gosta bastante da Andressa e acho que a recíproca também é verdadeira, assim a gente espera. Maravilha. Amanhã a gente te espera aqui com mais os bastidores com Débora Bresser. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde para vocês e uma tarde para todo mundo. Boa tarde, até amanhã. Então a gente aproveita agora para fazer uma rápida pausa aqui no Link Record News para os nossos apoiadores, mas a gente volta em instantes. Até já, fique com a gente. Agora, 4 horas da tarde em ponto, Link Record News de volta. De volta com a sua participação, estamos encerrando a enquete de hoje, mas antes temos 2 opiniões. Hoje perguntamos a você o seguinte: diante de 25 milhões de eleitores que não compareceram às urnas, o índice de abstenção recorde, perguntamos se você acha que isso demonstra insatisfação, um descrédito dos brasileiros com a nossa política. Sim ou não, você votou com a hashtag Link Record News. Vamos conhecer agora as últimas opiniões antes do resultado final. Tá na tela, Pedro. Vamos lá, Kátia de Niterói, no Rio de Janeiro. Votar nulo é uma forma de fazer os políticos refletirem que o brasileiro não vê nesses candidatos nenhum que tenha capacidade política, moral e, sobretudo, compromisso com o povo. Tá aí a opinião contundente da Kátia. Kátia desapontada. Depois a gente vai ver agora a Iracilda de Jundiaí, São Paulo. Ela diz o seguinte: o povo brasileiro está descontente com esses políticos. Eles entendam a necessidade de fazer uma reforma política. Muito obrigado, Iracilda. A reforma foi o tema que reinou aqui nessas opiniões. Vamos aproveitar para ver então o resultado final da nossa enquete. Está na tela para você a partir de agora, aqui. E um resultado recorde. Poucas vezes tivemos uma enquete com uma ênfase tão grande no sim. 90% dizendo que isso demonstra, então, o descontentamento das pessoas, o descrédito com a política. E 10% dizendo que não. Muito obrigado a você que votou, que compartilhou sua opinião. Amanhã tem mais enquete e, claro, queremos contar sempre com aquilo que você pensa para enriquecer ainda mais a nossa discussão. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Lembrando que a gente se encontra sempre de segunda a sexta em 2 edições, 11 da manhã e 3 horas da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel, mas siga participando pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá.